2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 13. Você vai deixar a Bíblia aberta porque eu preciso fazer uma introdução para que a gente encaixe no texto. Não dá tempo de eu ler todo o texto, por isso eu vou fazer uma introdução, depois a gente encaixa no texto de 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 13. Quem está comigo, dá um glória a Deus bem alto aí. Tem muita gente que não está comigo. Amém. Vamos lá. A Bíblia conta aqui no capítulo 12 e no capítulo 11 de Samuel um problema sério, talvez o problema mais sério na vida de Davi. A Bíblia conta que Natã, no capítulo 12, o profeta, vai de encontro a Davi e conta uma parábola, uma história para Davi. Ele conta a história de um rapaz, de um fazendeiro que tinha apenas um cordeirinho na sua casa, um carneiro, e ele era vizinho, provavelmente funcionário, do fazendeiro rico que ficava do lado, que tinha um grande rebanho de carneiros, de ovelhas e carneiros. Veio um visitante nessa casa desse rico, dormir lá, e ao invés do rico pegar um carneiro, uma ovelha do seu rebanho, sacrificá-lo e fazer de alimento para esse visitante de longe, ele aproveita que ele tinha influência sobre aquela família pobre e pegou aquele carneirinho que pertencia àquela família mais pobre e que na história que Natã conta, o dono era aqueles pai de pet, tratava como se fosse filho, tratava com muito carinho. E aí quando Davi termina de ouvir essa história, sem saber que se tratar de uma parábola, ele diz a Natã: quem fez isso merece morrer, e deve a família do rico restituir 4 vezes mais a esse que é mais pobre. Natã, na autoridade que Deus deu a ele, olha para Davi e fala: você é esse homem rico. E por que Davi foi acusado de forma correta de ser essa pessoa que tomou o único carneirinho? Porque Davi, no capítulo 11, a Bíblia narra que ele comete um pecado terrível. Nós tradicionalmente falamos que é o adultério de Davi, mas é muito mais do que um simples, se é que eu posso dizer simples adultério. Adultério nunca é simples. Adultério é coisa seríssima, quebra de aliança é coisa seríssima diante de Deus e diante dos homens. Mas não foi apenas isso. Davi, a Bíblia conta que certo dia ele estava dormindo até tarde, num horário num tempo que ele não deveria, porque era o tempo que os reis saíam para a guerra. Os reis daquela época não faziam guerra, era um acordo que eles tinham entre eles na época do inverno, pela lógica, porque fazia frio, nevava e certamente muita gente ia morrer pelo frio. Mas eles tinham um período que era do verão, a primavera, o verão e o comecinho de outono, onde eles faziam suas batalhas, onde saíam para suas guerras. Davi deveria estar comandando o seu exército, Davi deveria estar à frente da batalha, ele que sempre foi um homem de guerra, ele que sempre foi o comandante do seu exército. Dessa vez ele resolveu ficar em casa. E um dia, dormindo até tarde, ele acorda e vai passear pelo seu palácio, e lá de cima ele vê uma moça muito bonita, a Bíblia descreve assim, tomando banho. Sem dúvida nenhuma estava desnuda. E a Bíblia diz que Davi se apaixona por ela, e Davi, usando a inteligência que Deus deu a ele, mas de forma maligna. Tem gente que pega a inteligência que Deus dá e usa de forma maligna. Ele manda trazer Urias, que estava na guerra que Davi deveria estar, manda trazê-lo, conversa com ele, diz a ele assim: ó, você está cansado, vai para a tua casa. Urias resolve não ir para casa, resolve dormir no palácio. Davi, no segundo dia, pensa assim: vou ter que fazer alguma coisa para esse rapaz ir para casa, ficar com a esposa dele, porque Davi queria esconder o pecado dele.
Davi estava usando a estratégia de dizer que o filho que estava sendo gerado era filho de Urias e não dele. Davi estava sendo um bom malandro de novela, e de novela mexicana. No outro dia, Davi, vendo que Urias não foi para casa, Davi embebeda ele. A Bíblia diz isso, eu estou contando em resumo, depois você lê direitinho. Embebeda ele. E Urias, ao invés de ir para casa, dorme na escada do palácio. Aí Davi viu que não tem jeito, escreve uma carta. Olha o pecado pesado de Davi. Escreve uma carta para Joabe, pedindo para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha para que morresse. E o negócio foi tão esquisito que ele sela a carta, entrega na mão de Urias e fala: Urias, leva a Joabe. E Urias era tão fiel a Davi que não abriu a carta, porque ele tinha uma ordem de entregar na mão de Joabe. E o que acontece? Joabe obedece. O Joabe era o comandante do exército, põe Urias na frente da batalha e ele morre levando uma flecha. Davi, sabendo disso, esperou os 7 dias de luto que a mulher tinha que passar por obrigação judaica, manda trazer Betseba, casa-se com ela o mais rápido possível e tem o filho dela. Aí chega Natã e conta essa história para ele. Deus não escondeu os erros dos grandes homens de Deus. Deus revelou através da Bíblia os acertos dos grandes homens de Deus para que a gente aprenda com eles, e Deus revelou na Bíblia os erros dos grandes homens de Deus para que a gente aprenda com eles também, para que a gente não erre como eles erraram e para que a gente acerte como eles acertem. Louvado seja o Senhor por isso. Bom, e aí acontece o seguinte, como eu disse, ele conta essa parábola. Davi, ao ser confrontado pelo profeta Natã, de imediato se arrepende, de imediato fala: pequei, errei contra Deus, pequei contra Deus. E aí vamos a partir do verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. O fruto do pecado, o fruto do seu erro vai morrer. Verso 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Verso 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou a comer. 7 dias depois, 7 dias de jejum, 7 dias de quebrantamento, 7 dias de clamor, depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi, umas traduções falam os parentes também, ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Mas como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, verso 19, que não era bobo, pelo contrário, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Aqueles conselheiros estavam esperando uma reação trágica de Davi. Aqueles conselheiros estavam esperando que Davi rasgasse as suas vestes, entrasse numa depressão profunda. Aqueles conselheiros estavam esperando que Davi precisasse até de ajuda médica. Mas olha o que acontece no verso 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu:
enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei e pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Verso 24. Depois Davi consolou a sua mulher, Betseba. Veja que até então a Bíblia chamava ela de mulher de Urias. A partir do verso 24 a Bíblia chama ela de mulher de Davi. Davi consolou sua mulher Betseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu o menino o nome de Jedidias, que quer dizer amado por Deus. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, Davi realmente era uma pessoa extraordinária. Não é à toa que Davi é o segundo personagem mais citado na Bíblia. Ele perde apenas para Jesus. Davi é o segundo personagem mais citado na Bíblia. A Bíblia se refere a ele mesmo com seus erros e pecados, no final da sua vida como um profeta. Depois da sua morte também é tido como profeta. Há um título que é dado apenas a Davi na Bíblia. Não é dado a Abraão, Moisés receberam o título de amigo de Deus. Nenhum outro recebeu. Outros personagens da Bíblia receberam o título de profetas, apóstolos e por aí vai. Davi recebeu um título único que ninguém mais recebeu: o homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Exatamente devido às suas reações. As reações de Davi era algo que mexia com o coração de Deus. As reações de Davi de fato mexiam com o coração de Deus. É por isso que eu falo, as nossas reações falam mais diante de Deus do que as nossas próprias ações. A forma que nós reagimos às coisas que acontecem, a forma que nós reagimos à palavra de Deus, a forma que nós reagimos à presença do Senhor, a forma que nós reagimos quando Deus nos chama, quando Deus nos toca, a forma que nós reagimos quando Deus diz não a nós, quando Deus contraria a nós, faz toda a diferença diante de Deus. E eu quero conversar exatamente isso, porque Deus contrariou Davi. Deus contrariou Davi. Davi ficou 7 dias jejuando, orando, e Deus contrariou ele. Bom, primeiro, por que Davi pecou? A gente precisa saber, a gente precisa aprender. Como eu disse, a Bíblia conta que Davi deveria estar na guerra. Ele não foi para a guerra. Davi deveria estar comandando o batalhão dele. Ele não estava comandando. Davi era um rei guerreiro e todo mundo, o mundo todo naquela época sabia isso, sabia dessa forma de Davi. E Davi resolveu ficar em casa. Davi fugiu da responsabilidade dele. Ele deixou de vigiar. Jesus, no Getsêmani, quando ele estava orando, ele deu um conselho aos 3 discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e esse conselho chega até nós. Ele disse que a carne é fraca, o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Então ele deu uma lição: orai e vigiai para não cair em tentação. Muitos de nós temos uma vida de oração, falamos com Deus, oramos e esquecemos de vigiar. A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. A regra é clara: oração e vigia, vigia e oração. Oração é algo espiritual, vigiar é algo totalmente natural. Davi não estava vigiando, ele tinha uma função clara, ele tinha um chamado claro, ele tinha um propósito claro, e ele abriu mão do chamado, do propósito daquele momento. Quando nós deixamos de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, o mais simples ao mais complicado, nós estamos deixando de vigiar.
Deus tem um compromisso com a palavra dele acima de tudo. Ele tem um compromisso com a sua igreja, ele tem um compromisso comigo e com você, mas o maior compromisso que ele tem é com ele mesmo, é com a sua santa palavra. Eu e você não podemos abrir mão em hipótese alguma daquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando a gente fala isso, a gente já pensa no ministério, a gente já pensa no louvor, a gente já pensa numa pregação, a gente já pensa no pastor, mas é muito mais do que isso. Se você deixa de ser pai na sua casa, você que é pai, se você deixa de ser mãe, se você deixa de ser uma esposa que edifica o lar, se você deixa de ser um pai que é sacerdote do lar, você está deixando de vigiar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Se você deixa de ser sal e luz, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 13, que o Senhor Jesus nos chamou para sermos sal da terra. No verso 15, no verso 14, o Senhor Jesus nos chamou para ser luz do mundo. Agora, se o sal perdeu o seu sabor, palavras de Jesus, nada mais resta para ele a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Sabe por que tem muito cristão sendo pisado pelos homens? Porque ele está deixando a sua função de salgar a terra. Outra coisa que Davi fez, estava ocioso. Como o rei de um dos impérios mais poderosos da época naquela região, um dos homens mais importantes daquela época, estava dormindo à tarde, irmãos. E pelo texto, não é que ele estava muito cansado e foi tirar um cochilo, foi fazer uma siesta, não. Ele estava ocioso. Ora, meu irmão, você que é empresário, às vezes você sonha em ter um cochilo à tarde. É ou não é? Você que trabalha o dia todo, você pensa assim: bom, pelo menos eu tenho dia que eu só estou numa saudade da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa e da minha cama. Ele estava ocioso. Uma lição que eu aprendi desde menino: quem trabalha não dá trabalho. Inclusive na igreja. Quem trabalha não dá trabalho. Ociosidade é um perigo. Não tem aquele ditado popular? Hoje é dia dos ditados populares: cabeça vazia, oficina do diabo. Eu acho que esse ditado também é meio bíblico. Ociosidade é um perigo. E por fim, ele olhou, estava andando lá, a Bíblia diz que ele estava andando na varanda do palácio, e ele olha uma mulher que, vamos combinar, não era, pode ter convertido depois, mas até então não era muito convertida. Tomar banho em lugar público não era. Naquela época já era escândalo também, irmãos. E a Bíblia diz que ele cobiçou. Uma pessoa como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, tinha que ter virado a cara e falar: que palhaçada é essa aí? Tira isso aí. A mulher de Potifar tentou, desculpa a expressão, mas é bíblico, tentou forçar, tentou agarrar José. A Bíblia diz que José não ficou lá repreendendo a pombagira, os demônios, e lutando espiritualmente, etc e tal, não. A Bíblia diz que José fez o que eu e você devemos fazer diante do pecado e do erro: pernas para que te quero. Correu. Davi não fez isso. E aí a cobiça gerou a vontade pecaminosa, a concupiscência gera o pecado gerou a morte na vida do fruto de Davi. Vocês estão entendendo quem está comigo aqui? E aí a Bíblia diz que Natan chega e confronta Davi. Mas aí eu falei dos erros de Davi, deixa eu falar dos acertos de Davi, porque nós vamos aprender com os erros de Davi, mas nós temos que aprender com os acertos de Davi também. Porque e Davi era um homem diferenciado. Quando Natan confronta ele, a Bíblia diz que ele se arrepende. Diferente, por exemplo, do antecessor dele, que quando foi confrontado por Samuel, que errou a obediência, desobedeceu a orientação divina, cometeu o pecado original, que o pecado original é a desobediência,
ele desobedece a orientação divina. A Bíblia diz que a preocupação de Saul era ser honrado diante dos comandantes do exército, diante dos conselheiros dele. Ele não estava preocupado se Deus estava chateado com ele, ele não estava preocupado se ele afrontou a Deus, ele não estava preocupado se ele tinha cometido pecado. Ele disse a Samuel: Samuel, vamos comigo para eu ser honrado, Samuel. Olha a diferença. Davi ficou 7 dias deitado no chão, o homem mais poderoso daquela região, daquela nação, um dos homens mais famosos da terra. A Bíblia diz que ele ficou deitado no chão, se humilhando. Saul queria ser honrado, Davi se humilhou diante de Deus. Quando nós somos confrontados por Deus, e a gente é confrontado por Deus através de uma pregação, a gente é confrontado com Deus através de uma orientação, a gente é confrontado com Deus pelo Espírito Santo falando no nosso coração, sabe? Aquela vozinha, aquele incômodo dentro de nós é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Imagina se nós não tivéssemos. Se nós não tivéssemos uma voz dele dizendo: sai desse lugar, esse lugar não é para você. Se nós não tivéssemos uma voz dele dizendo: ó, você está errado. Se nós não tivéssemos uma voz dele no nosso coração dizendo assim: para de gritar. O que seria de nós? Louvado seja! Quando a gente é confrontado, nós temos que dizer: Senhor, eu estou errado, eu pequei, eu errei, eu me arrependo, me ajuda a consertar a minha vida. Foi o que o Davi fazia. Segunda coisa, Davi ouvia a orientação de Natã. Davi tinha 2 pastores, fora o sacerdote, que eram inclusive chamados naquela época, tinha um significado diferente da época de hoje, era até chamado videntes do rei, porque eram aqueles que falavam de Deus direto para o rei. Ele tinha um pastor chamado Natã e tinha um pastor chamado Gade, e a Bíblia diz que ele ouvia os 2. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. É lógico que nessa época que nós estamos vivendo, de internet e de tantas outras coisas, tem tantos pastores e pregadores falando no nosso ouvido, alguns trazendo palavras boas, outros nem tanto. Mas quando e como a gente tem que identificar um pastor? É aquele que cuida da gente. Primeiro é aquele que vive o que prega, e você só tem condição de saber aquele que vive o que prega se você convive com ele. Ah, eu gosto das palavras do pastor fulano de tal, mas tu convive com ele? Quando você fica doente, você liga para ele da internet? Quando você passa por um problema de saúde, você liga para ele? Liga para o pastor que você gosta da internet, que prega lá, ele vai orar com você? Se você precisar de uma visita ou de um conselho, ele vai te atender? Não, é o pastor que está cuidando de você aqui, é o Natã seu, é o Gade seu. Ele tem que viver o que prega, você tem que saber que ele vive o que prega. E se ele vive o que prega, e se ele tem a palavra de Deus de verdade, eu não quero, e a Fonte da Vida não aceita gente controlando a vida dos outros. Pastor da Fonte da Vida não foi chamado para controlar a vida de ninguém, a não ser a própria vida dele. E nós já temos muito problema. Entretanto, se ele tem uma palavra de Deus para você, você precisa escutá-lo. Mas eu não concordo. Ué, mas pastor que só fala o que você concorda, meu amigo, tem algo errado com esse pastor. Deixa eu dizer algo para você, gente. Mais da metade das vezes, eu estou sendo muito bonzinho hoje, que Deus for falar com você, vai confrontar você. Davi ouvia eles. Davi ouvia a orientação deles. A gente precisa começar a ouvir a orientação daqueles que carregam a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Outra coisa que eu vejo é que Davi não murmurou. Quando chegam para ele estava lá deitado no chão 7 dias, chorando, orando. E aí quando ele percebe que a criança morreu, ele não saiu dizendo: Deus, como o Senhor faz isso comigo, Deus? Eu só sensível, eu errei uma vez, o Senhor já faz isso comigo. Eu vou mudar de religião. Eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar. Esse Deus está muito esquisito. Ele não murmurou. Pelo contrário, ele levanta. Ele que estava 7 dias sem tomar banho, 7 dias implorando, ele vai tomar banho. Ele põe uma outra roupa,
ele passa um perfume, ele pede para comer alguma coisa, ele se alimenta, ele muda a sua fisionomia. Davi não estava murmurando, ele mudou até a sua posição, ele estava deitado no chão, ele se coloca em pé, ele não reclamou, ele não murmurou, ele mudou a sua fisionomia. Deixa eu te dizer de novo, em nome de Jesus, a nossa reação diante das coisas que acontecem conosco, diante das coisas que Deus permite, fala muito mais alto diante de Deus do que a nossa própria ação. Coloca isso no seu entendimento. Vou dar um exemplo simples. Ana, e eu amo esse texto. Ana, Eli, o pastor cego, Ana estava lá totalmente, e as palavras dela é essa, derramando a sua alma no altar. Ela gritava sem voz. A alma dela estava gritando com tanto fervor que não saía nada da boca dela. E ela estava de um jeito que Eli achou que ela estava bêbada. Tem uns pastores também que eu vou te contar, viu? Ele achou que ela estava bêbada. E quando ele chama a atenção dela, ela fala: não, eu estou derramando, não estou bêbada não, eu estou derramando a minha alma, eu sou uma mulher quebrantada. E quando nós temos o coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor Deus não rejeita, o Senhor Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito diante da sua presença. É o que a palavra de Deus diz. Mas preste atenção num detalhe dessa história. Eli olha para ela e muda, e diz a ela que o Senhor atenda a sua petição. Ok, o próximo ato é maravilhoso, porque a Bíblia diz que ela para de chorar, a Bíblia diz que ela muda o seu semblante, a Bíblia diz que ela volta a comer com seu marido, com a sua família. E logo depois é gerado Samuel, e logo depois é gerado 5 filhos. O pedido da Ana é que ela pudesse ter filhos, ela teve 6. Por que você está contando isso, bispo? O diferencial foi que Ana mudou o seu semblante. Ela creu naquilo que o profeta Eli tinha profetizado na vida dela. A reação de Ana mexeu com Deus. Escuta, a reação de Davi mexeu com Deus. Ele muda a roupa e ele vai para dentro do santuário adorar. Talvez a palavra de Jó: Deus deu, Deus tomou. Que forte, hein? Deus deu. A gente só pensa em quem nos deixa, que morre. Mas esse texto pode ser encaixado em muitas coisas. Deus me deu a empresa, Deus permitiu que ela fosse. Louvado seja o Senhor. Deus me deu o recurso, eu perdi o recurso. Louvado seja o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? A reação de Davi, ele foi para dentro do santuário adorar, ele foi para dentro do santuário louvar o Senhor. Gente do céu, eu não conseguiria fazer o que Davi fez. Eu estou confessando aqui algo radical. Mas você acha que parou por aí? Quando os servos viram para Davi: não estou entendendo nada, Davi. Sempre tem alguém nas cortes corajoso, né? Sempre tem uma pessoa que levanta a mão e fala: pera aí, esse negócio está bagunçado. Quando o menino estava ainda vivo, você chorou, você lamentou, você gritou, você jejuou. Agora que ele morreu, você está comendo? Agora que ele morreu, você passou perfume? Não estou entendendo nada, era para você estar em luto. Davi diz assim para ele: quando ele estava vivo, eu clamei, eu lutei, eu guerrei. Agora não tem mais nada que faço. Eu vou para ele, mas ele não vai voltar a mim. Davi aceitou o que Deus determinou. Davi aceitou o que Deus determinou. Irmãos, isso é uma realidade. Nem sempre Deus vai dizer sim a você. Não é que Ele não responde, Deus sempre nos responde. Deus sempre nos responde. Mas às vezes, como um bom pai, a resposta dele não é sim.
Quem é pai aqui, sobretudo de criança, sabe quantas vezes a gente fala não para os nossos filhos. A palavra que eles geralmente aprendem, primeiro, depois de pai e mãe, às vezes antes de pai e mãe, é não. E por que eles aprendem não? Por que a palavra que criança de 2, 3 anos mais fala, mais aprende com facilidade é não? É porque é aquela mais escuta. Não, 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 não. E por que um pai com carinho, com graça, fala não para o filho? Porque está preocupado com ele. O nosso Deus é o pai dos pais, é o Abba Pai, é o paizinho, é o Deus que te ama e que, caso você, eu creio que você aceitou Jesus como Senhor, Ele te fez filho dEle. E como filho dEle, mesmo que uma mãe natural abandone o seu filho, Ele jamais vai abandonar. Então, às vezes Ele vai dizer não. Quem está comigo aí, irmãos? Paulo, tem alguém que teve mais revelação do que Paulo, irmãos? Deixa eu explicar para vocês quem foi Paulo. Um resumo: Paulo foi a pessoa que Jesus escolheu para nos doutrinar. A doutrina da igreja cristã foi repassada por Deus para Paulo, e a gente estuda através das suas 11 cartas a doutrina, e através do livro de Atos logo, a doutrina da igreja. Paulo tinha um espinho na carne. Se você pega o texto de Gálatas, você percebe que o espinho da carne era uma enfermidade que pegava os seus olhos. Paulo gostava muito de escrever. Algumas das suas cartas, inclusive a carta de Romanos, ele ditou e alguém escreveu porque ele não estava enxergando. Não tinha óculos naquela época, irmãos. A Bíblia diz que Paulo por 3 vezes pediu para Deus tirar aquele espinho da carne. E eu, com toda sinceridade, não acho que foi 3 orações. Foi 3 momentos de intensidade em Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. Não vou tirar. Mas Deus explicou: porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo entendeu, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo entendeu e ele faz uma declaração: então quando eu sou fraco, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte em Deus. Ok, Davi consola a esposa, já não era mais a mulher de Urias, já era esposa de Davi. Segundo o texto, a graça, nada na Bíblia é por acaso. A graça de Deus estava se manifestando na vida de Davi. Davi tinha reagido de forma correta. Davi tinha dado a reação diante daquela circunstância que mexeu com o coração de Deus. Então já não era a Betseba, a mulher adúltera, a mulher de Urias, já era a esposa do rei. Se a graça de Deus, ela pega uma adúltera e transforma numa princesa. É a graça de Deus, ela transporta alguém do reino das trevas para o reino da luz de Cristo Jesus. Essa é a graça infinita de Deus, que pega nos perdidos, arrebentados, nos leva para a cruz de Cristo e nos faz salvos, remidos, transformados, restaurados, regenerados pelo Espírito Santo e novas criaturas, na qual as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que ela engravidou, mas ela não engravidou de mais um dos filhos de Davi. Davi teve muitos. Ela engravidou do sucessor de Davi, do rei sábio Salomão. E a Bíblia diz, no começo de 1 Reis, que Deus prometeu a ela que ele seria o rei. Estão vendo como que Deus transformou a vida de Betseba?
Uma mulher pecadora que ouvia a promessa de Deus. Uma mulher pecadora que Deus fazia a promessa se cumprir. E eu vou além. Natã, inspirado pelo Espírito Santo, diz: esse é Gededias, esse é amado de Deus, esse é escolhido de Deus. Quando eu e você reagimos da forma correta, quando Deus não faz o que a gente quer, quando a gente reage da forma correta, Deus gera em nós o Salomão. Você não entendeu? Quando a gente reage da forma correta diante de Deus, Deus gera em nós o amor dele, Ele gera em nós os Gededias, Ele gera em nós a promessa, Ele faz cumprir a promessa. O fruto que nós perdemos por causa do pecado se torna o fruto de um príncipe, de um rei. Por vezes Deus vai te contrariar, e é para o seu bem. Como um pai amoroso, Ele vai te contrariar. Como um filho faz isso, aliás, como um pai faz isso para o seu filho. O pai correto é aquele que corrige. Deus é mais do que isso. Ele é o nosso Abba Pai. Abba Pai. Ele é o nosso Pai nosso que está nos céus, que está no controle de todas as coisas, que age na sua plenitude, na sua vontade. Quando eu reajo, e eu quero que a palavra de Deus hoje para a tua vida seja essa: reaja quando Ele te contrariar, porque Ele vai te contrariar. Reaja da forma correta. Se Ele está te contrariando, se Ele está te contrariando hoje, reaja da forma correta. Para de murmurar, para de reclamar, vai para dentro do santuário, louva e agradece a Deus, entrega a sua ansiedade aos pés de Cristo Jesus, como a palavra de Deus diz. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais tudo Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele. Aí, Gededias, você vai ser o amado de Deus.